Olá, tudo bem? Eu tô aqui no meu canal no YouTube para falar para você do meu trabalho, das coisas que eu tenho feito, dos livros que eu tenho produzido, são todos esses que estão aqui nessa prateleira, tá vendo? Então, outro dia eu contei, porque eu digo sempre que eu sou boa nas palavras e tô aprendendo a ser um pouquinho melhor, melhorar um pouco nos números também, né? Então eu contei já quase 50 livros que eu fiz em 10 anos, mais ou menos. Então eu estou muito feliz com esse número, estou achando que é um número bacana, né? Assim, quase 50 livros. Vou fazer até uma live aqui ao vivo quando eu chegar ao 50º livro, né? O livro número 50. E aí outra coisa que eu queria falar para vocês é que todos esses livros, eles reuniram quase 200 autores, acho que mais de 200 autores, tá vendo? Eu preciso fazer essa conta direitinho, mas são mais de 200 autores. E aí o que que isso me trouxe assim de reflexão, né? Comecei a pensar. Porque o ato de escrever, eu sempre acreditei, desde que eu aprendi a escrever, né, quando eu tinha lá meus 6 anos de idade, que a gente pode aproveitar as palavras, né, escolher melhor essas palavras que a gente vai usar para escrever, para ajudar a gente a lidar com as nossas emoções. E quando eu descobri isso, que também não, acho que faz uns 10 anos, talvez, também que eu descobri isso, um pouco menos. Depois eu vou ver direitinho quando que foi que eu descobri isso. Aí eu percebi que a gente pode usar as palavras para nos curar. Aí eu inventei esse workshop de escrita curativa. Isso veio assim para mim como uma inspiração tão forte, um certo dia que eu estava dirigindo meu carro em direção ao meu. Foi o meu último trabalho quando aconteceu isso, que depois disso eu nunca mais trabalhei assim com carteira assinada, todas essas coisas, né? Ou com PJ, que a gente trabalha muito como PJ, então a gente tem que dar uma nota fiscal para poder receber o nosso salário mensal. Na minha área funciona muito assim, e eu estava trabalhando nesse esquema. Então eu tinha o horário lá, entrava às 10, saía às 7, tinha uma hora de almoço e eu estava nesse meio tempo não só trabalhando, como procurando fazer também aquilo que eu amo, que são os livros, né? Então uma amiga minha tinha me indicado para uma pessoa que tinha uma história ótima. Ela queria escrever o livro dela, mas ela precisava de ajuda. Então eu fui lá para tentar ver o que que eu podia fazer para ajudá-la a produzir esse material, né, esse original. E foi muito incrível esse dia, sabe? Eu estava sentada lá, ela tinha um espaço de, como que eu vou explicar? Era um espaço para essas terapias alternativas, então tinham cursos, tinha algumas atividades lá, massagem e tal, algumas coisas assim. E era um espaço colaborativo, né? Então a pessoa acho que pagava uma parte para usar e tinha muito isso de colaboração consciente, então cada pessoa pagava para participar das atividades quanto ela achava que podia ou que aquilo valia. É muito um jeito de pensar muito diferente, né? Que para mim era tudo muito novo até então. E aí, nessa reunião que eu tive com essa pessoa, a gente sentou no chão, que também foi bem diferente, né? Numas almofadas assim. E aí o sol estava batendo, estava entrando assim pela janela, meio filtrado por uma cortina. Eu sei que aquele ambiente ali estava muito especial, sabe? Parecia que tinha uma aura lá, alguma coisa acontecia lá. Eu não sabia nem explicar, mas eu fiquei muito inspirada, né? Quando eu fui lá e participei dessa reunião. E daí eu fiquei pensando, nossa, como que eu podia fazer isso também na minha vida, ou participar de uma coisa assim, sem ser aquele trabalho, né, das 9, das 10 às 7 e tal, o que que eu poderia fazer? Daí eu tava lá dirigindo meu carro e pensando. Aí nisso veio essa inspiração de fazer esse workshop de escrita curativa, porque eu sabia que a escrita tinha esse poder, né? Tinha acontecido comigo há um tempinho atrás. Eu tinha escrito uma carta para mim mesma quando criança
E tinha sido muito forte, sabe? Esse processo de escrever a carta tinha sido muito libertador para mim. Aí eu falei, nossa, eu vou fazer isso. E aí já veio assim uma inspiração de tudo como que ia ser, como que ia começar, que tipo de atividade que eu ia fazer, não sei o que, tudo direitinho. Eu fiquei tão emocionada que eu até chorei. Eu comecei a chorar, começou a escorrer lágrimas, assim, ai, que lindo, é isso que eu quero fazer e tal. Só que quem disse que eu tinha coragem, né? Eu falei, não, mas o que que você tá. Eu mesma, sabe? Quando a gente mesma ouve aquela vozinha que fala assim, Silvia, você é jornalista, o que que você vai querer fazer um negócio desse? Você nem tem formação, você nem sabe. E se a pessoa chorar lá, o que que você vai fazer? Como é que você vai, né, lidar com isso? Não, não, deixa quieto. Aí deixei quieto. Aí ficou assim anos e anos e anos e anos e anos e anos até eu ter coragem de fazer meu primeiro workshop, que foi como? Eu comecei a fazer quando fui morar em Portugal. Então, eu morava lá em Portugal e tinha um monte de amiga psicóloga lá, por coincidência, né? E uma delas fazia constelação familiar, que eu também já tinha ouvido falar, mas nunca tinha participado. E ela ia fazer uma atividade de constelação familiar do lado da casa onde eu morava. Então era só eu descer o elevador, entrar no prédio do lado e pronto. Então não tinha trânsito, não tinha desculpa, né, para não participar. E aí eu fui, participei dessa constelação familiar e eu fui a pessoa que mais chorou ali. Não sei por quê, eu era uma representante, nem era o meu caso que estava sendo falado lá, mas eu me envolvi tanto e me emocionei tanto, estava eu lá chorando. Sabe o que que a minha amiga fez na hora que eu estava lá me debulhando em lágrimas? Foi lá e me deu um lencinho de papel. Parece tão óbvio, né, falando assim, mas nessa hora caiu a ficha, sabe? Quando você tem aquele insight, você falou assim: "Ah, então é isso. Então quer dizer que se a pessoa chorar, eu simplesmente vou lá e dou um lencinho de papel para ela e tá tudo bem, né?" Aí, como ela também conhecia muita gente lá e tinha outros espaços onde eu podia experimentar isso, de fazer meu workshop, eu aproveitei essa oportunidade e fiz o meu primeiro workshop de escrita curativa lá em Portimão, isso foi em 2017. E daí, desde então, a escrita curativa passou a ser uma parte muito importante da minha vida. Eu comecei a fazer vários workshops, tanto em Portugal quanto depois aqui no Brasil também. E só que eu não tinha percebido a relação desse workshop de escrita curativa com a minha própria atividade, que são os livros, né? Esses que eu falei para vocês aqui que eu andei fazendo. Aí muita gente que participou de coletâneas que eu promovi, né, que eu fiz, me começaram a me relatar, nossa, Silvia, foi incrível participar desse livro, porque comigo aconteceu isso, e foi maravilhoso. E eu revisitei, então, exatamente aquilo que tinha acontecido comigo quando eu fiz aquela carta para minha criança interior lá, que eu chorei, chorei, chorei. As pessoas me relatavam que tinha acontecido isso também com elas, né? E aí que eu percebi, bom, então é isso, tá tudo junto. Não é uma coisa separada. O workshop de escrita curativa é uma coisa e o trabalho da editora é outra. Tá tudo muito junto, né? Então eu vim aqui contar isso para vocês. Eu ainda vou dar uma continuidade depois nessa série de vídeos aqui, contando outras coisas, falando um pouco desses depoimentos. E é a primeira vez que eu faço um vídeo eu mesma falando assim. Espero que vocês gostem, né? Porque até então eu ficava só fazendo entrevistas. E aí é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira introdução aí dessa questão da escrita curativa. Façam comentários, perguntas, eu vou adorar contar com a participação de vocês, tá bom? Obrigada, tchau, tchau, até a próxima. Tchau.